Hoje, segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. No Evangelho de hoje, nós ouvimos esta bela página do Evangelho de Mateus. Ela nos traz ao coração o alegre anúncio da felicidade que Deus reserva àqueles que o amam e nos convida ao serviço do próximo e a viver nesse mundo com o coração voltado para Deus. As bem-aventuranças são um convite à santidade. Assim afirma o Papa Francisco. A palavra feliz, bem-aventurado, torna-se sinônimo de santo porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive a sua palavra alcança na doação de si mesma a verdadeira felicidade. E é da santidade que Deus nos oferece, que encontra-se nossa verdadeira felicidade. Portanto, viver as bem-aventuranças nos abre para a santidade a qual Deus nos chama sempre. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira ação de Jesus neste Evangelho é ver. Ele enxerga aqueles que estão à sua frente. Vendo Jesus as multidões, então o olhar de Jesus repousa sobre a multidão, que representa aqueles que creem nele, ou seja, também nós. Este olhar de Jesus também se dirige a nós, os que aceitam a sua palavra e acolhem seu projeto de amor, acolhem com o coração livre e disposto a seguir os ensinamentos de Jesus. Depois, então, de Jesus ver as multidões, de enxergar as multidões, de pousar seu olhar às multidões, ele sobe ao monte. O monte, como nós já refletimos outras vezes, é o lugar do encontro com Deus, o lugar de sua revelação. Aí, então, aproximam-se os discípulos, a Igreja de Cristo. E, de fato, é a Igreja de Cristo, o monte em qual nós oferecemos nosso culto e celebramos a nossa fé, que nos dá a proximidade com Deus. Os apóstolos, que são os primeiros discípulos de Jesus e que representam toda a Igreja, eles devem ouvir Jesus e colocar suas palavras em prática. A Igreja de Cristo deve estar atenta, com os ouvidos sempre abertos, à palavra do Mestre, para colocar em prática. Esse chamado Sermão das Bem-aventuranças não é apenas um discurso formal, é um ensinamento profundo. Jesus ensina os seus, começou a ensiná-los. E este ensinamento deve chegar aos ouvidos dos discípulos e alcançar seus corações para que eles se comprometam com a palavra de Jesus e com o projeto de Jesus. E, se comprometendo, com certeza, trilham o caminho da santidade. A primeira bem-aventurança, os pobres em espírito, anuncia a felicidade aos humildes, aqueles que colocam sua segurança em Deus e não nas coisas deste mundo, aqueles que se esvaziam e se despojam de si mesmos para se preencherem de Deus. E, portanto,
despojados de suas vaidades, egoísmos e ambições, podem preencher o seu coração com o amor de Deus. Por isso, deles é o reino dos céus, o reino da plenitude de Deus, o reino que é sonho de Deus e esperança da humanidade. A segunda bem-aventurança, os aflitos, anuncia a felicidade aos que padecem e sofrem neste mundo por conta da dureza e da maldade do coração humano, daqueles que estão distantes de Deus e de seu amor. Estes alcançarão o consolo esperado, entrarão no mundo dos ressuscitados para a vida, porque Deus não os abandonará. Se o mundo os quer ver chorar, Deus os quer ver sorrir. Uma bela letra de uma música nos traz este tema e, portanto, é o consolo de Deus que completa os irmãos aflitos. A bem-aventurança, a terceira bem-aventurança, os mansos, e Jesus também nos diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, anuncia a felicidade àqueles que constroem laços e relações baseando-se na doação desinteressada, completamente desarmados de si mesmos, sem barreiras, sem defesas, entregam-se ao amor do próximo e, portanto, estão com o coração aberto. Estes possuirão a terra por conta de sua mansidão e de seu amor, farão da terra um lugar mais belo. A quarta bem-aventurança espiritualiza, de certa forma, a fome e a sede, que são sentimentos básicos, são sentimentos intensos. Quem já sentiu fome, quem já teve sede, sabe o que significa isto. E aqui Mateus associa isto à justiça. Portanto, buscar a justiça com fome e com sede, desejando mesmo tê-la, saciar-se dela. E é somente em Deus que nós podemos nos saciar da justiça. E também, somente em Deus, nós podemos praticar essa justiça neste mundo. A palavra justiça está ligada à felicidade, a Deus, a seu projeto. A fome e a sede de justiça, portanto, deve começar no coração dos que amam a Deus. Devemos ser justos nas pequenas coisas, no nosso cotidiano, nas nossas palavras, nas nossas relações. Devemos buscar a justiça e viver essa justiça em nós, na nossa vida, então buscá-la também para os menos favorecidos, para aqueles que também clamam por justiça, para aqueles que são afrontados, oprimidos pela injustiça. Mas se nós temos esse senso de justiça em nós, então buscamos com legitimidade a justiça para os nossos irmãos. A estes Deus saciará plenamente. A quinta bem-aventurança, os misericordiosos, anuncia a felicidade aos que são capazes de perdoar e doar-se aos outros no concreto de suas vidas. Aqueles que foram misericordiosos, isto é, que perdoaram e ajudaram o próximo que sofria, também alcançarão misericórdia de Deus, porque usaram de misericórdia. A sexta bem-aventurança, os puros de coração, anuncia a felicidade àqueles que no íntimo de seu ser têm mãos puras e inocente o coração, que não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo. O Salmo 23 ou 24. Ou seja, que não são falsos, mas vivem segundo a pureza de seus corações. Estes contemplarão a Deus. A sétima bem-aventurança, os que promovem a paz, anuncia a felicidade aos que trabalham com afinco pela concórdia entre os homens, reconciliando inimigos, emendando laços partidos e derrubando as barreiras da inimizade. Estes serão chamados filhos de Deus. A oitava bem-aventurança, os perseguidos por causa da justiça, anuncia a felicidade aos que permanecem fiéis à vontade de Deus, apesar das perseguições. Sua recompensa, assim como dos pobres em espírito, é o reino de Deus. O reino de Deus, que é plena justiça. E, encerradas essas 8 bem-aventuranças que estão na terceira pessoa, eles, bem-aventurados os mansos, os humildes, os puros,
Então está na terceira pessoa, agora uma bem-aventurança na segunda pessoa, dirigida àqueles que ouvem Jesus. Não só a multidão que está ali, ou os discípulos que estão à sua volta, mas nós que ouvimos Jesus. Esta bem-aventurança se dirige a nós, e principalmente nesses tempos que vivemos de pandemia, em que toda hora somos provados na nossa confiança e esperança em Deus. Então ela diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Nos céus seremos chamados santos, porque vivemos segundo as bem-aventuranças neste mundo, buscando o reino de Deus e não negamos Jesus, permanecemos fiéis em Cristo. E isto nos garante a salvação e a vida eterna. Que Deus nos ajude a abrir o coração às bem-aventuranças. Sejamos felizes por crer em Deus que cuida de nós. Deus abençoe a todos.